Olá, seja bem-vinda a mais uma aula e nessa aula eu vou te ensinar a como calcular o tamanho da nossa capa. Então, como que a gente vai calcular o tamanho do feltro que a gente vai usar para fazer a nossa capa. Então, eu já recortei aqui a minha capa e aqui dentro é onde vão ficar as páginas do livro. E esse cálculo você pode utilizar para qualquer livro que você queira fazer com essa técnica de fechamento. A única coisa que você vai precisar é alterar as medidas de acordo com o seu livro. Então vamos lá, esse meu livro aqui, cada página dele, então eu tenho aqui todas as páginas, você só vai fazer a capa do livro depois de terminar todas as páginas, porque a gente precisa medir a altura dessas páginas. E as páginas desse livro específico medem 15 por 15 centímetros. Como que a gente vai fazer então? Para calcular o comprimento dessa capa, eu vou colocar 2 vezes a medida da minha página. Então, nós temos aqui um quadradinho de 15 por 15 e mais um quadradinho de 15 por 15, que é a medida da minha página. E aqui no meio eu tenho a lombada do livro. E essa lombada é simplesmente a altura de todas as páginas juntas. Então, você vai colocar todas as páginas aqui uma em cima da outra e vai usar uma régua ou uma fita métrica e medir quanto que vai dar isso aqui de altura. E para medir esse livro em específico, você precisa observar que ele tem muitos elementos aqui na parte de baixo. E é por isso que ele fica meio tortinho assim, ele fica maiorzinho aqui embaixo e mais fininho em cima. Então, para medir esse livro, eu vou usar a minha mão para nivelar as páginas. Então, vou colocar minha mão aqui embaixo e vou equilibrar as páginas da forma que elas fiquem da mesma altura. E não é para apertar as páginas, tá? É só para colocar a mão levemente para poder equilibrar e elas ficarem na mesma altura e você pegar a altura correta do livro. Virei aqui para vocês verem melhor, então as minhas páginas juntas deram 4 centímetros. E nós vamos acrescentar essa medida aqui na capa do nosso livro. Então, tem aqui a minha capa, isso aqui é caneta mágica, tá bom? Só apagar depois. Então, eu tenho aqui um quadradinho de 15 centímetros por 15 centímetros, a minha lombada de 4 centímetros, porque é a altura que deu todas as minhas páginas juntas, e por último, mais um quadradinho de 15 por 15 centímetros. Então, essa é a medida do feltro que eu vou usar para fazer a capa do livro. Eu uso o próprio molde das páginas para fazer a medição aqui da minha capa, mas se você não quiser, é só você fazer o cálculo e usar uma régua ou uma fita métrica para medir o seu feltro. Vou explicar de uma outra forma para ficar mais fixado e você não ter mais dúvida. Então, o comprimento da nossa capa vai ser 2 vezes o comprimento das páginas, tá? Então, se a página tem 15 centímetros, eu vou precisar de 30 centímetros. Mais a altura que deu todas as minhas páginas juntas, que vai ficar no meio para ser a lombada. E a altura sempre vai ser a mesma altura do livro. Então, aqui no meu caso, 15 centímetros de altura. Vou deixar aqui na tela escrito como que você vai fazer o cálculo, então, para calcular o tamanho da sua capa. E aí você tira um print para poder consultar depois. Mas, na segunda vez que você for fazer esse fechamento, você já vai decorar isso aí e não vai precisar de colinha, não. Calculamos então as medidas da nossa capa, que é onde vão ficar as nossas páginas aqui dentro. Se você quiser, pode até colocar para ver se ficou certinho. E aí é só você dobrar o feltro aqui onde você fez essa marcação para ficar certinho no tamanho da página. Lembrando que eu sempre uso feltro tratado. Se o feltro não estivesse tratado, não ia ficar estruturado dessa forma. Vim do futuro com o meu livro aqui quase já pronto, praticamente pronto, para te falar o seguinte: como esse meu feltro aqui da capa está muito bem estruturado, ele ficou super estruturado, eu não fiz aqui a parte da lombada, eu não achei necessário. Mas eu vou deixar logo aqui na frente um videozinho mostrando como que você vai fazer essa parte, tá? Uma parte de uma aula de um outro livro, mas é super simples, tá bom? Então, se o seu feltro não estiver muito estruturado, você faz aí, e mesmo que estiver, eu acho legal fazer, tá bom? Para fazer a lombada é bem simples, você vai precisar de um pedacinho de feltro para colocar aqui na parte de dentro da sua capa, aqui na lombada. E a medida desse pedacinho de feltro é só você calcular meio centímetro a menos do que tem a sua lombada aqui da capa. Então, se aqui eu tenho 4 centímetros, aqui eu vou ter 3,5, e se aqui eu tenho 15 centímetros, aqui eu vou ter 14,5.
E para ficar ainda mais estruturado, eu gosto de usar o EVA também. Se você não tiver EVA, você pode usar um pedaço de feltro, pode usar algum material que vá deixar essa lombada mais estruturada. Eu só não recomendo usar o papel, né, papelão, algum tipo de papel, porque se a cliente for lavar esse livro, isso pode desmanchar. Se você quiser usar papel mesmo assim, coloca uma cartinha, uma especificação para sua cliente saber que esse livro não pode ser mergulhado na água, tá bom? E não tem medida certa, é só você fazer bem menor do que o seu pedacinho de feltro para não ficar aparecendo a costura. E aí eu uso um pouquinho de cola de silicone para colar aqui e depois colo o meu feltro por cima. Depois de colar tudo bem centralizado aqui na sua lombada, é só ir para a máquina costurar em volta. Já costurei aqui a minha lombada. E aí ficou assim, eu dei o retrocesso aqui na parte de baixo e arrematei as linhas. Lembrando que essa etapa é para sua capa ficar mais estruturada, o seu livro ficar mais estruturado e eu acho super válido. Eu também gosto bastante do detalhe que fica aqui na parte de fora da capa. Finalizamos então essa parte da capa e na próxima aula eu vou te ensinar a calcular a medida do feltro que vai ficar dentro do livro unindo as páginas.